Porque nós é estrela. Nós temos que ser gravados. Então tá bom. Gabriele, seja bem-vinda às minhas aulas. É verdade, eu não conheço como que funciona. Bom, vamos lá. Mais um semestre aí de acesso remoto, né? Mas a gente espera que seja só até metade do período. Quem sabe de outubro para frente a gente volte ao normal. Vamos torcer. É isso aí, a esperança é a última que morre. É a última que morre, né? Mas se não der, a gente vai continuando aqui, não tem problema. Depois vocês vão ter geodésia e georreferenciamento comigo. E aí eu faço umas aulas práticas com a estação total, para vocês, né, relembrarem o que eu já tinha passado e ver outras coisas. Então, fiquem sossegados que de aula prática vocês não vão ficar sem no futuro. Olá, Thales, eu achei que você ia postar foto bebendo cerveja hoje. Olá. Boa noite pra vocês. Não, hoje eu tô cansado, hoje não dá, não. Então tá bom, que bom. Fico feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Vou ficar assistindo todas as aulas daqui pra frente. Isso é. Sendo na sexta, não garanto, não, mas eu vou tentar. Então eu vou perder. Bom, não, mas pera, são todas na sexta? A minha, sim. É só uma aula. Não, mas não tem problema, não. Na verdade, isso tem uma coisa que eu tenho que falar com vocês. Em teoria, né, o certo é topografia 2, igual topografia 1 era, ser 4 aulas semanais. Só que devido, né, à pandemia, a gente não pode ter aula prática. Então, as outras 2 aulas, no meu horário acadêmico, estão sábado de manhã. Entendeu? Isso. Seriam 2 à sexta, nesse horário nosso aqui, das 9, e 2 sábados de manhã. Aqui. Se eu quisesse pegar pesado, era para eu dar aula para vocês agora e amanhã de manhãzinha também. Só que o que eu vou fazer? Eu prefiro deixar essas 2 horas para vocês estudarem e fazerem atividades. Entendeu? Porque aí vocês dividem a hora de vocês no sábado. Então, sábado, vocês sabem que vocês têm que ter 2 horas aí para vocês estudar topografia. Tá? Uhum. Vou garantir elas. Então, aí a gente vai ficar desse jeito. Toda sexta, a não ser que seja feriado, ou eu estiver doente, acontecer alguma coisa, né? Aí não tem aula. Mas, se nada de errado acontecer, toda sexta, neste mesmo horário e neste mesmo canal, estaremos aqui tendo aula de topografia 2. Deixa eu ver aqui que era outra coisa. Sobre o Google Classroom. Eu acho que vocês não entenderam muito bem o que é, né? Deu para perceber, porque é só o Cleiton que entrou. Parabéns, Cleiton. Menino de ouro aí, ó. O Google Classroom, ou o Google Sala de Aula, ele é uma plataforma do Google onde ele parece um portal acadêmico. Tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de usar o portal acadêmico nosso, porque estava dando muito problema, né? Tinha gente que me enviava tarefa pelo WhatsApp, alguns me enviavam por e-mail e alguns pelo portal. Aí, dependendo do arquivo que eu precisava, o portal não aceitava. Aí vocês tinham que compactar o arquivo para enviar no portal. Aí, se você deve alguma coisinha para a faculdade, você não consegue acessar o portal. Então, eu quis criar o Google Classroom, porque aí eu coloco tudo lá. Outra coisa do portal da faculdade é que o portal da faculdade não dá para colocar vídeo. Então, eu teria que, colocar o link num Word e colocar o Word no portal. No Google Classroom, fica ali bonitinho o vídeo para vocês, entendeu? Então, é como se fosse um portal acadêmico, onde vocês vão ter acesso ao material. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Tá aparecendo aí? Uhum. Então, igual eu coloquei lá no grupo de vocês, quando vocês entram no link que eu mandei, classroom.google.com, num cantinho aqui em cima, onde está essa engrenagemzinha, vai ter um mais, né? Se você clicar, vai aparecer adicionar, participar de uma turma ou criar uma turma. Aí vocês vão clicar em participar de turma e colocar o código que eu tinha mandado para vocês, que é esse código da turma aqui. E aí vocês vão entrar nessa página da internet, que vai ser o nosso portal
não é do Google Classroom, onde vai ter tudo que eu der para vocês na nossa disciplina. Então, aqui eu vou postar aviso, vou postar slide, vou postar os vídeos, vou postar atividade. Vocês já preencheram algum formulário do Google alguma vez na vida, assim, para pesquisa, pesquisa de algum lugar, alguma coisa Já. assim? Então, dá para fazer isso aqui também. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar uma atividade para vocês, eu posso aplicá-la por aqui. Sabe, eu monto ela pelo Google Classroom, por exemplo, se for de múltipla escolha. Eu posso montar ela aqui no Google Classroom, vocês entram com o link, com o e-mail de vocês, né? Com acesso de vocês, e vocês respondem por aqui mesmo, aí vocês não vão precisar nem me enviar. Na hora que vocês clicar no final lá, já vai estar salvo aqui para mim. Entenderam? Então, é uma forma que eu achei de facilitar um pouco as nossas aulas. Tá? E vai estar tudo no mesmo lugar, vocês não vão precisar ficar procurando. Eu vou mandar de novo para vocês. Ah, tá. Ixi, Que aí, tá lá em cima no grupo. Eu vou mandar aqui no chat. E vou mandar no grupo do WhatsApp também. Essa senha aqui é IPON7C ou LPION7C? Ó, eu vou copiar aqui e vou mandar também. Então, essa letra maiúscula aí é um L ou um I, será? Eu não sei. Copia aí, eu acho que é um I. É um I maiúsculo. Às vezes, ó, vou colocar aqui também. Pronto. Porque aí, ó, quando eu clicar aqui em pessoas, eu vou ter acesso a todo mundo que for aluno. Por exemplo, esse aqui é meu outro e-mail que eu entrei para ver se estava funcionando. Tá? E aí, aqui nas atividades, vão estar divididas em tópicos, que vão ser o dia das aulas, né? Então, hoje, por exemplo, a aula do dia 31 de julho. Aí, eu já coloquei lá o slide. Né? Aí, depois, amanhã, na hora que eu subir o vídeo da nossa gravação, eu vou colocar ele aqui dentro também. Então, ele vai ficar organizado, porque o portal da faculdade, quando vocês vão procurar material, fica tudo em cima do outro, misturado com todas as disciplinas, não é? É. Então, aqui eu vou tentar deixar tudo separado por dia de aula. Bem melhor. Eu acho que já usamos isso aqui, acho que no primeiro período. Eu tô olhando aqui, ó, onde tem a sala de aula. A Lohane tinha criado um, não sei pra quê, mas Acabei de cadastrar. também tô entrando. Deixa eu ver. Aí, ó. Ih, deu apareceu. BO. Código da turma, esse código não é válido. Então você deve ter errado alguma coisinha. Copia aí, eu mandei no WhatsApp também. Copia o código e cola lá. Aí eu tinha mandado no grupo, né, para vocês fazerem, e depois, com a outra turma, eles me falaram que o código estava dando errado aquele dia, né, que foi quarta-feira. E aí é porque, como eu usei o meu e-mail da faculdade para poder criar isso, ele tem uma limitação que se o administrador não libera para aceitar e-mails de fora da faculdade, né, que é o caso de vocês, que tem Gmail, Hotmail, ou de algum outro domínio, ele não estava aceitando. Por isso que eu falei para vocês, espera amanhã, que no caso era quinta-feira, porque aí o Júlio ele tinha liberado, só que o Google demorava 24 horas para aceitar a liberação. Então agora dá para vocês entrarem. E aí eu vou colocar tudo aqui. Então, ó, por exemplo, aqui na aula, né, se vocês clicarem, ó, ela vai aparecer aqui bonitinha, ver material, e aí vocês conseguem fazer o download dela. Ó, clica nela, ela vai aparecer aqui como se a gente estivesse compartilhando mesmo, por e-mail, pelo Drive. E aí, se você clicar aqui na setinha, ó, deixa eu ver, cadê? Não, nos 3 pontinhos aqui. Dá para vocês abrir uma nova janela. Deixa eu ver se dá para fazer um downloadzinho aqui. Opa, abriu uma outra tela aqui que não está aparecendo para vocês. Mas se vocês quiserem, eu vou continuar mandando os links dos vídeos pelo WhatsApp também, tá? Para ficar uma forma mais rápida. Mas eu vou colocar aqui para ficar organizado. Certo? Ok. Aí, ó. Ótimo. E ele vai aparecer na tela inicialzinha dele aqui, parece um Facebook, ó, que eu vou colocando os avisos. Ah, a Rafa já até respondeu. Certo? Então, aqui vocês conseguem comentar também, ó.
Tudo que eu postar, vocês conseguem comentar, né? Por exemplo, aqui no, Xingou o professor na ali. aula. Não, aí eu tiro ponto, hein? Eu tiro ponto se vocês me xingarem. Aí dá para vocês comentarem caso alguma coisa não esteja correta, tipo, não tô conseguindo visualizar. Aí vocês comentam, certo? Vai aparecer tudo aqui, ó, como se fosse a timeline do Facebook. Isso aí tá todo mundo acostumado, né? Ou do Instagram. Bom, então, o Google Classroom é isso, um portal mais organizado que a gente vai usar. Alguém tem alguma dúvida sobre ele? Quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então, beleza. Então, agora eu vou para a aula mesmo. Deixa eu abrir o slide aqui. Agora que eu vi, o Marção tá online. Ô, O Marção, Márcio como é que você chegou. tá? E aí, Márcio? Boa noite. Vamos ver se ele tá aí mesmo. Agora todos os professores estão dando lives para vocês? Eu não faço ideia. As aulas começou. A primeira aula que eu tô assistindo do sexto período é sua. Sim, todos os professores até agora deram todas as aulas online. Isso é bom. Que E bom. tá valendo participação, essas coisas assim. Eles estão, E tipo, eu, como sou tirando. uma ótima aluna, até hoje não perdi nenhuma aula. Que bom. Isso aí parece uma alfinetada, hein? Tô falando pra servir pra quem? Bom, gente, Jamais. vocês estão vendo os slides aí, né? Sim. Beleza. Então vamos começar. Gabriele, você fez engenharia, quer dizer, fez não, né? Começou a fazer engenharia civil ou já é formada em alguma outra graduação? Não, eu comecei a fazer em Franca, aí lá eu fiz topografia 1. E aí. Mas lá eu fiz, assim, bastante coisa. Eu acho que até que foi um pouquinho além a topografia, porque eu olhei esse slide que algumas coisas eu lembro. Uhum. Porque em tese, né, na topografia 1 a gente já vê a altimetria. Só que como eu passo muito detalhado a parte de planimetria, eu deixei a altimetria para topografia 2. E aí depois eu já emendo com estrada, um pouco de estrada, né? Depois vocês vão ter a disciplina de estradas 1 e estradas 2. Mas aí eu já explico, né, onde que entra a topografia na estrada também aqui nessa disciplina. Só que na segunda parte dela, né, no segundo bimestre. Então, altimetria você já deve ter visto. Vi, aham. Então, tá bom. Então, vamos seguindo aqui. Os meninos já estão um pouco acostumados com as minhas aulas. Eu espero que você fique satisfeita também. Quer dizer, eu tô achando, né, que eles estão satisfeitos. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper aí no meio do caminho para perguntar, tá? Vamos começar então, gente. A primeira coisa que eu queria passar para vocês é a ementa da nossa disciplina, né? Do semestre. Como eu acabei de falar, na topografia 1, não deu tempo, né, da gente ver a altimetria, porque eu tento passar bem detalhado a parte de planimetria. Então, relembrando, a planimetria é o estudo do relevo, né, na horizontal. A altimetria, a gente vai estudar o relevo na vertical. Então, é quando a gente estuda realmente o perfil do relevo, curva de nível. Então, a primeira parte eu vou mostrar para vocês na disciplina como que faz os levantamentos altimétricos, né? Porque tem vários tipos. Como que a gente faz os cálculos, as tabelas. Se a gente tivesse com as aulas, né, podendo ter aulas práticas, a gente ia usar a estação total e fazer os levantamentos altimétricos na prática, lá na faculdade, igual eu fiz com os meninos no começo do ano. Mas em janeiro, ó, no semestre que vem, a gente emenda um pouco de aula prática de altimetria nas aulas de georreferenciamento. Vamos ter curvas de nível, né? Aqui vai ser métodos de obtenção de topografia. Eu vou explicar para vocês como
desenhar as curvas de nível a partir dos levantamentos. Então, aqui, a altimetria que eu coloquei aqui, eu vou explicar como que a gente faz o levantamento, e o tópico de curvas de nível, eu vou explicar como que a partir dos dados do levantamento, a gente cria mapas de curvas de nível. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso no AutoCAD, como que a gente faz isso na mão, o plugin do AutoCAD que a gente pode usar para fazer mais rápido, né, que normalmente são plugins pagos, mas eles têm um teste aí de 30 dias que dá para a gente usar para poder fazer exercício, para vocês verem como é que é. Perfis de relevo, que a gente consegue construir perfil de relevo a partir das curvas de nível. Então, vocês podem ver que é uma sequência, né? Então, a gente faz o levantamento, cria curva de nível, depois consegue fazer os perfis de relevo. Né? A representação do relevo e locação de curvas de nível. A locação de curvas de nível, eu também vou entrar numa parte de locação para construção de estradas, né, como eu tinha falado para vocês. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com a topografia em hidrometria, né, que é a parte de água. Então, é quando a gente trabalha com curvas batimétricas. Exemplo, vou construir uma barragem. Eu preciso saber a cota que essa barragem vai precisar ter para armazenar água, para que ela consiga, né, ter uma energia equipotencial para gerar energia elétrica. Então, por exemplo, a barragem de Furnas, está tendo até uma discussão esses dias aí, esses dias não, né, já faz uns meses, algumas semanas, sobre a cota mínima do Lago de Furnas. Porque além de ser uma coisa turística, envolve a geração de energia elétrica. Então, um dos estudos básicos que a gente faz, né, para delimitar esse nível de cota, né, na hidrometria, usando topografia. E estradas, a gente vai fazer reconhecimento e linhas de ensaio. Esse aqui eu vou fazer questão de dar para vocês, mas para o final do semestre, porque é um estudo muito gostoso. Eu acho que vocês vão gostar dessa parte aqui. Tá? Então, esse aqui é um panorama geral do que a gente vai ver no semestre. Então, já vamos fazer uma introdução aí sobre o que é altimetria. Então, é através das variações de altitude que a gente vai representar o relevo. Né? Tanto pode ser em áreas pequenas, né, como pode ser de áreas muito extensas. Então, a gente usa a altimetria em projetos de transporte, saneamento. No transporte, a gente usa, né, porque não fazer estradas muito inclinadas, e também para desviar de grandes serras, morros, porque cada local da nossa região, ela vai ter uma topografia diferente. Por exemplo, no estado de São Paulo, são regiões mais, né, planas. Então, vocês podem ver que as estradas lá são completamente diferentes das estradas aqui em Minas. Então, a gente precisa de estudos altimétricos para conseguir fazer estradas que sejam seguras e, né, viáveis, economicamente viáveis. No saneamento, a gente usa a topografia, a altimetria, para que a gente tenha a entrega, por exemplo, se for água, da água potável, né? Vocês podem perceber que as nossas caixas d'água aqui em Paraíso ficam nos pontos mais altos da cidade, né? Que é ali perto da faculdade, e tem uma outra caixa d'água da Copasa, um outro reservatório que fica ali perto da Localiza, quase perto da Spar, que são os pontos mais altos da cidade. Para quê? Para que a água seja distribuída para o resto da cidade por gravidade. Para não da Santa Luzia. Oi? É de perto da Santa Luzia. Isso, exatamente. Para que a água seja distribuída para o resto da cidade por gravidade, para não precisar gastar com energia elétrica para ter estações elevatórias. Né? A estação elevatória ela vai bombear uma água para um lugar mais alto. Então, quando você faz um estudo altimétrico bem feito, você consegue, né, transportar essa água potável, né, essa água que já está tratada, para toda a cidade, sem gastar com estações elevatórias. Então, saneamento, distribuição de água, né, que entra ali no saneamento também, porque no saneamento a gente também tem esgoto, né, e tem drenagem. Então, também a gente faz estudos altimétricos para que a água da chuva, né, ela consiga escoar de forma
que não ocorram inundações. Então, a altimetria entra nessa parte da drenagem, né, que também está envolvida com o saneamento. E no esgoto sanitário, para que o nosso esgoto ele chegue na estação por gravidade também, para economizar com estação elevatória. Tanto que uma das nossas estações de esgoto é aqui perto da minha casa, né, no final do Rosentino aqui, você pega a estradinha e desce mais um tanto, e você vai chegar numa parte bem baixa da cidade. Por isso que a gente tem na cidade 2 estações de tratamento de esgoto. Uma na saída para Passos e a outra aqui na saída para Guardinha. Porque a cidade teve que ser dividida em 2 espaços para que o esgoto da cidade, ele, né, seja escoado para a estação por gravidade. Se eu não me engano, o esgoto dos bairros São Sebastião, ali São Judas, um pedaço de São Judas, e do São Sebastião, vai ser a única parte que o esgoto vai ter que ter uma estação elevatória, que era até uma coisa que a Copasa estava, né, discutindo com um proprietário de um pedaço de terra, porque ia precisar do pedaço de terra dele para colocar a estação elevatória para bombear água para a estação de esgoto que é na saída para Passos. Então, para vocês verem como que, né, o estudo da altimetria está ligado com várias partes da engenharia. Na construção de barragens, que eu já falei para vocês, né, sobre as cotas do nível da água. Então, esses são os exemplos mais, vamos dizer assim, né, aqui está escrito clássicos, né, são os mais básicos que a gente usa, que vai exigir o conhecimento do relevo. Então, dá-se o nome altimetria, a área da geomática que estuda os métodos e os instrumentos utilizados para a determinação do relevo de um terreno. O que temos aqui agora? O conjunto de operações de campo realizadas para a determinação das altitudes, cotas ou diferenças de altura entre pontos, dá-se o nome de levantamento altimétrico ou nivelamento. Então, vocês podem encontrar na literatura esses dois, né, esses dois conceitos. E existem vários métodos de nivelamento que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui, ó, vocês podem perceber que eu coloquei altitude, cota e diferença de altura. Por quê? Existe diferença entre os três, tá? Nem sempre uma cota é uma altitude. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. Então, vamos começar para os tipos de nivelamento. Então, a gente tem o primeiro método, que é o nivelamento geométrico. Esse é o mais comum, porque ele usa um método que o pessoal acha que ele é mais preciso. Tá? Então, ele vai consistir num equipamento que ele pode ser um nível, né, que é esse instrumentinho que está aqui na foto. Ou a gente pode usar uma estação total também, que ela consegue fazer essa função. O nível ele é mais preciso nessa parte do que a estação total. Tá? E, né, réguas ou prismas, né, para que a gente consiga definir essa altura entre os pontos. Sempre levando em consideração uma altura de referência, tá? Que no caso aqui está marcado, ó, a altura de referência seria nesse ponto aqui, que tem os 3,10 metros. Mais para frente eu vou explicar detalhado o nivelamento geométrico, como que a gente calcula as cotas. Temos também o nivelamento trigonométrico, e como vocês podem perceber pelo nome, né, a gente usa aqui trigonometria. É o método aonde a gente usa a estação total. Com ela não tem como, a gente tem que usar com o teodolito, né, que é mais antigo, que ele não dá distância, aí a gente vai ter que usar a trigonometria. Ele consiste em, a gente tem aqui, ó, um equipamento, que pode ser o teodolito ou a estação total, ele vai me dar um ângulo de inclinação na vertical, que a gente chama de zenite, né? Lembra que, quando eu ensinei planimetria para vocês, eu falei que o ângulo horizontal entre 2 pontos se chama, entre 2 pontos não, né? Entre o norte e um ponto, em um alinhamento, se chamava azimute, certo? Ou um ângulo entre 2 pontos poderia ser o ângulo interno ou o ângulo externo. E quando eu usava o tombamento, podia ser a deflexão. Quando eu falo de altimetria,
O ângulo que eu uso é o zenite. Então, ele é um ângulo da vertical. Então, nós temos aqui, ó, como se ele estivesse, né, apontando lá para o céu. E aí, esse ângulo que eu faço com a luneta, que é o movimento da nossa luneta da estação total. Né? Se eu apontar ela para cima, ela vai me dar um ângulo menor de zenite. Quanto mais para baixo eu apontar, esse ângulo vai ser maior. Então, é esse ângulo que nós temos aqui. Ele vai me dar uma distância entre o nosso equipamento e a régua graduada ou o prisma, né? No caso, lá a gente tem um prisma. Então, se a gente tem um prisma, ó, tá, a pontinha dele tá aqui em cima. Eu vou até... cara. Vou até riscar ele aqui. Né? Aqui tá a cabecinha do prisma, ó. Então, quando eu faço esse movimento aqui de mirar a luneta lá no prisma, eu vou ter o ângulo zenite e vou ter uma distância, que eu chamo de D', que na minha estação total ele vai dar, né, automático. Eu vou clicar no botãozinho, ele vai me dar essa distância D'. E aí eu vou ter a altura do meu equipamento, né, que eu vou medir com uma trena. Vou lá, pego a trenazinha. Vai ter uma marcação na estação total para te mostrar onde que é esse meiozinho aqui, ó. Ela tem um biselzinho, né, que marca onde que é esse limite que você tem que medir com a trena, até o preguinho da estaca, aonde vai estar estacionada a estação total. Então, eu vou ter a altura do equipamento, do instrumento, né? HI, a altura do instrumento. Acho que essa parte de medir a altura aí eu só vou entender na prática. Talvez. Não, depois eu tento fazer um... Eu posso fazer isso, hein? Eu posso ir lá na faculdade qualquer dia desses, pegar o equipamento e gravar um videozinho mostrando como é que faz. Acho que dá certo. Talvez fique mais fácil para vocês. Certo? Tá, pra não te complicar, eu vou te dar uma ideia. Você pode pesquisar, ver se você acha um vídeo pronto já na internet sobre essa explicação. Pode ser também. E deixa eu ver o que mais. Aqui a gente tem, ó, dois tipos de altura. A gente vai ter essa altura HS, que é a altura do meu prisma. Lembra que o nosso prisma ele tem umas medições quando vocês vão aumentando ele? Vocês conseguem lembrar disso? Porque é que faz tempo, né, que vocês não veem ele. Como é que é? Que eu lembro do quê? Que tem um Quando quê? vocês pegavam o prisma, lembra o prisma que você segura? Aham, Ele tem umas marcaçãozinhas de altura nele. tem. Certo? Sim, então, aí você ia abrindo ele para cima. Isso, exatamente. Lá, esse é mais fácil, vocês não vão precisar medir com a trena, porque aquela marcaçãozinha é a altura dele. Entendeu? Você vai girar, vai deixar marcadinho, travado lá, pum. Você já tem a altura dele, que vai ser esse HS. O DV é a altura, né, entre onde você mirou lá no centrinho do prisma e essa marcação aqui, ó, do meio da minha estação total. E aí, com todos esses dados, a gente tem essa equação. E aí, a gente consegue calcular a variação de altura do ponto A até o ponto B, que vai nos dar a diferença de nível, né, a diferença cota do ponto B. Por exemplo, se eu falasse que o ponto A está na altitude 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. E depois de jogar esses dados aqui, ó, eu joguei o D', que é a distância. Fiz o cosseno do zenite. Somei com a altura do instrumento, que é a altura da estação total, menos a altura do meu prisma, ele me deu, vamos colocar que ele me deu 30. A resposta foi 30 metros. Então, quer dizer que a variação minha de altura é de 30. Então, a altitude do meu ponto B vai ser 730 metros. Tá? Mas, calma, não precisa desesperar agora, que vai ter uma aula só de nivelamento trigonométrico para a gente fazer. Isso aqui é só uma introdução para vocês saberem que existe esse método. Tá bom? Alguma pergunta?
Tranquilo. Não, pra mim tá tudo bem. Beleza. Ó, o Márcio disse que Ô, não. agora o Márcio respondeu. Acho que aquela hora ele tava no banheiro, hein? O banheiro é foda, hein? Bom, gente, o outro método que existe é pela tecnologia GNSS, que é quando a gente usa GPS, né? Ou outros equipamentos que utilizam a tecnologia por satélites. Eu já tinha mostrado para vocês em topografia 1, né, que existe esse tipo de equipamento para a gente poder fazer levantamento, que, na minha opinião, é um dos melhores equipamentos que tem, por isso que o bichinho é caro, né? Então, esse é um outro método que você consegue fazer o levantamento e ele automaticamente, ele já vai dar o valor da altitude aqui no display, ó. O carinha mexendo aqui, ó. Né, ele tá mexendo no computadorzinho de mão dele ali. Só que ele tá segurando o equipamento todo errado, né? Que tem que estar reto. O negócio tem que estar nivelado aqui assim, ó. Né? Bonitinho. E aí, por sensores, né? Pelos satélites, pela emissão de sinal dos satélites que estão lá no céu naquele determinado momento, vai aparecer aqui na telinha qual que é a altitude daquele ponto. Só que para aparecer a altitude naquele ponto, esse equipamento, ele tem um lugar dentro dele que ele te fala qual que é a altura desse bastão teu aqui também. Então, a gente sempre tem que ter a referência de altura do nosso instrumento. Então, sempre vocês vão ter que andar com uma trena no bolso. Né? Engenheiro já tem que andar mesmo com uma trena no bolso. Mas principalmente em topografia, não pode deixar de ter um. Certo? Então, vamos para os conceitos importantes da nossa aula, que podem cair na prova, como uma questão de múltipla escolha. Quando você fala assim é porque vai cair na prova. Que aí vocês ficam ligados. Então, vamos lá. O primeiro conceito que vamos falar bastante na nossa aula é sobre elevação. Então, como vocês podem ver ali, elevação é diferente de altitude, que é diferente de cota, que é diferente de altura. Né? São coisas diferentes. A elevação é a superfície de um terreno acima de um plano de referência. Então, por exemplo, a minha garrafa d'água, ela está elevada do chão 1,5 metro. Né? Quer dizer, a minha mesa, a superfície da minha mesa, falei errado, a superfície da minha mesa está elevada do chão 1,5 metro. O chão seria meu plano de referência e a superfície da minha mesa seria a superfície do terreno ali. Altitude é o valor da elevação de um ponto em relação a um datum vertical. Então, eu tenho uma elevação, né, que é o espaço, e aí o valor dessa elevação, quando tem a referência de um datum vertical, vou explicar o que é isso, o valor dele, a gente chama de altitude. Então, o que é o datum vertical? O datum vertical é um ponto de controle espalhado pelo mundo, né, aonde a gente tem ele como referência para fazer os levantamentos topográficos. No nosso caso aqui, a gente pode considerar um datum vertical o nível do mar. Quando o pessoal fala, o Everest tem 1.200, 1.300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, tá certo. Ele te deu um valor de uma elevação em relação a um datum vertical. Tá? Então, o nível do mar é um datum vertical. Certo? Se eu falar... Depois eu posso passar uma lista para vocês de datums verticais que a gente tem. É porque a palavra datum... Esse semestre que vocês têm cartografia, não é? Isso. Então, É isso mesmo. vocês vão aprender o que é datum, tanto vertical quanto horizontal. Acho que principalmente o horizontal o que é a professora? Acho que mudou. Mas, enfim, a professora de vocês vai explicar o que é datum. Chama Luísa. Luísa, o que mudou. No semestre passado era a Érica. Mas a Érica agora dá outra coisa para vocês. Arquitetura e Urbanismo 2. Isso aí. Então, mas tá na ementa datum. Ela vai explicar melhor para vocês
o que que é, quanto, o que tem, mas depois qualquer coisa vocês podem me perguntar também. Mas só já para ficar aí na mente de vocês que o nível do mar é um datum vertical, tá? Cota. Cota é o valor da elevação de um ponto em relação a um plano de referência qualquer. Então, aí entra aqui a coisa da minha mesa. A minha garrafinha está a 1,5 metro do meu chão. Então, ela está com uma cota de 1,5 metro. O meu chão é um plano de referência, né? E a base da minha garrafinha é aonde está a elevação e o valor, que é 1,5 metro, é o valor de cota. Dentro de um terreno, por exemplo, quando a gente for construir, lembra em desenho, quando eu ensinei cota de nível para vocês, que vocês desenhavam a base da casa, e aí quando vocês iam fazer o segundo pavimento, eu falava para vocês, coloca a cota de nível, que vocês colocavam que a base, né, o piso do segundo pavimento da casa era 2,40 metros, por exemplo, né? Aquilo é uma cota. Então, é um valor de elevação aonde vocês definiram uma base de referência no projeto de vocês, que aí pode ser o começo ali da casa, que vocês podem colocar a base de referência como 0, né? E aí, o que vier subindo vai ser cota, vai ser o valor da cota. Então, o banheiro, por exemplo, o banheiro, ele não tem aquele, dentro da onde a gente toma banho, ele tem aquele desnível mais baixinho, né? Que é aquela alturinha, vamos dizer, mais baixa do que o restante do banheiro. Então, ali a minha cota pode ser -5. Porque a minha referência foi o restante do banheiro, que eu posso considerar 0, e aí abaixou 5 centímetros. Então, ali a minha cota era -5. Deu para entender? Deu para entender, sim. Então, se eu falar para vocês... Deu. Então, se eu der um exemplo, vocês vão conseguir falar se o valor que eu dei é altitude ou se é cota. Certo? Pelo mais ou menos. Não. Já errei, então. Explica Já. de novo. Altitude e cota são os valores, são os números. Né? Então, vamos lá. A elevação é a distância, é o espaço. É o espaço. A gente não precisa definir valor para ela. Elevação vai ser um espaço. Altitude e cota são valores, são números. Só que a altitude vai ser um valor em relação ao datum vertical. Que no caso, por exemplo, é o nível do mar. A gente vai sempre considerar aqui na nossa aula o nível do mar. A cota, ela vai ser o valor em relação a um plano qualquer, que eu que posso definir qual que é esse plano de referência. Então, quando eu faço uma planta baixa, eu que defini onde que é a cota 0. Entendeu? Já a altitude, não. A altitude, mundialmente, o nível do mar é o mesmo, no mesmo lugar. Conseguiram entender? Entendi. A cota, vamos dizer que quando a gente trabalha com uma coisa em menor espaço, não é? E a altitude, a gente está trabalhando com áreas maiores. E aí a gente tem que considerar o que é considerado no resto do mundo, ou pelo menos no Brasil. Entendi. Altura. A altura é a dimensão de um corpo da base ao topo. Né? Por exemplo, a minha garrafinha, se eu colocar ela aqui em cima da minha mesa, ela vai ter 25 centímetros de altura. Porque eu vou estar considerando a base dela até o fim dela, até o topo dela. Eu tenho 1,70 de altura. Né? É isso que é altura. Então, você não pode falar que um morro, por exemplo, um topo de um morro está a 800 metros de altura em relação ao nível do mar. Tá errado. Esses 800 metros não é a altura. Tá? A altura é apenas em objetos. Apenas em corpos, né? Compreenderam? Sim, senhora. E desnível. Vamos para o desnível. O desnível vai ser a diferença de altitude, de altura ou de cota entre dois pontos. Eu vou desenhar aqui em cima. Deixa eu pegar uma cor. Eu vou fazer o ponto A aqui. Ô, Amanda, Oi. você falou que a altura é
é dada só para objeto e corpos, assim. Você falou. Aham. Da montanha, o que seria? Depende o que você está levando como referência. Você está levando o datum vertical, que seria o nível do mar? Se for, aí é a altitude. Agora, se você estiver utilizando, por exemplo, uma estrada que está passando lá, aí, vamos dizer, da base da estrada até o topo do morro, aí é cota. Entendi. Entendeu? Agora, se você for falar que um prédio tem 20 metros de altura, aí tá certo. Porque você tá falando de um corpo que você tá medindo da base dele até o topo dele. O prédio tem 20 metros de altura. Só que, além do prédio ter 20 metros de altura, o topo do prédio pode estar a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. E também pode estar a 28 metros em relação ao viaduto da avenida do lado, né? Que aí seria a cota. Então, como vocês podem ver, os conceitos, saber a diferença deles é importante na hora de escrever um projeto, de apresentar um projeto. Vocês têm que saber a diferença entre eles. Onde eu parei agora? Desnível, né? Desnível. Eu vou mostrar um desenho depois que talvez vai clarear mais a mente de vocês no próximo slide. O desnível vai ser a diferença de altitude, ou de altura, ou de cota, entre dois pontos. Então, aqui em cima, eu desenhei um ponto A e um ponto B. Né? E aqui, vamos supor que fosse um morrinho. Ó. Né? Aqui é a quedinha do morrinho. Aqui no ponto A, eu tenho 8 metros de altitude em relação ao nível do mar, por exemplo. E no ponto B é 2 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a diferença entre eles, que vai ser aqui, né, uma linha na vertical... faz de conta que tá reto, gente. Faz de conta que tá encostando aqui no ponto. Vou fazer de novo. Né? Essa diferença aqui, ó. Vou fazer o triângulozinho de altura. Essa diferença de altura entre o ponto A e o ponto B vai ser de quanto? 8 menos 2, 6, certo? Então, esses dois pontos, eles têm um desnível de 6 metros. Ok? É 6 metros de altura, Amanda? Não. É 6 metros de desnível. É 6 metros de altitude? Não. 6 metros de desnível. Certo? Relevo. O relevo é o conjunto de formas e irregularidades que moldam a superfície da crosta terrestre. Então, o relevo ele pode ainda ser dividido entre montanhas, serras, planaltos, planícies. Nossa, tem mais aí que eu já esqueci, mas tem uma imagem ali para me lembrar os outros. Então, o relevo é o conjunto dessas formas e irregularidades, certo? E a rampa, que a gente vai sempre falar em porcentagem, que também a gente pode chamar de inclinação, né? Rampa e inclinação aqui é a mesma coisa. É o quociente entre a distância vertical e a distância horizontal entre dois pontos. Ou seja, aqui, ó, esses 6 metros desse meu exemplo é a distância vertical, correto? E essa minha linhazinha contínua, que eu vou até pintar de outra cor. Essa minha linhazinha contínua aqui, ó, é uma distância horizontal. Então, essa minha linhazinha azul é a distância horizontal do meu ponto A até meu ponto B. E aí, a relação entre as duas vai me dar uma inclinação, que a gente chama de rampa, ou pode chamar de inclinação também, não tem problema, que aí vai ser essa aqui, ó. Alguma dúvida nos conceitos? Tranquilo, tranquilo. Não. Ô, Amanda, Nenhuma, professora. Pode falar, Cleito.
É nesse slide mesmo. Esse exemplo que você usou aí, entre o A e o B, entre esses pontos, é muito usado também no contrapiso, não é? De uma casa, por exemplo. Sim, sim, porque aí a diferença deles a gente pode chamar de cota, por exemplo. Né? Se for a diferença na vertical aqui. E aí, se tiver uma inclinação, a gente chama de rampa. Ok. Então, aqui está um desenho para vocês também conseguirem enxergar como que é isso na vida real. Então, aqui eu tenho o nível do mar. Deixa eu pintar de azulzinho mais reluzente. Né? Nível do mar aqui embaixo, ó. Né? Vai bater aqui. Que vai ser meu datum vertical. Então, meu nível do mar é considerado mundialmente um datum vertical. A altitude, como eu tinha falado para vocês, né, vai ser o valor dessa distância aqui, né, até o ponto A, no caso aqui, que ele está marcando. Né, a altitude vai ser o valor da distância do ponto A em relação ao datum. Então, que é essa linha aqui que eu vou circular de azul. Então, a altitude é esta. Utilizando o mesmo ponto A, eu posso ter uma cota, que é diferente da altitude. O valor de cota é em relação ao ponto A, né, vai ser a distância do ponto A ao um ponto de referência, que no caso a pessoa aqui escolheu este aqui, ó, um terreno aqui em cima do morro. Ok? Então, vamos dar números aqui para vocês. Vamos supor que o ponto A está com uma altitude de 800 metros. Né? A altitude é 800, porém a cota pode ser 10. 10 metros. Porque é a distância, né, os pontos de referência entre os dois são coisas diferentes. Aqui a gente tem uma imagem para mostrar para vocês como, né, quais são as formas de relevo que nós podemos ter por aí. Então, nós temos montanhas, né, que são normalmente a forma de um relevo que é a mais alta. Temos serras ou cordilheiras, morro, planalto, planície, ilha e também temos o vale, né? O vale é aquele espacinho, né, que é como se fosse a sequência do planalto, que fica entre duas montanhas, que fica no meio de duas montanhas. E aqui eu trouxe algumas curiosidades, né, que os pontos culminantes do relevo brasileiro. Então nós temos aí o Pico da Neblina, que é localizado na Serra do Imeri, lá na Amazônia, e ela tem 2.995,30 metros de altitude. Quando eu só coloco a altitude aqui, na cabeça de vocês já é nível do mar, tá? Então, toda vez que eu uso a palavra altitude, eu vou estar falando sempre em relação ao nível do mar. O Pico 31 de Março, né, também situado na Serra do Imeri, lá na Amazônia, tem 2.992 metros de altitude. E o Pico da Bandeira, lá no Espírito Santo, tem 2.889 metros de altitude. Agora vamos falar do Pico da Neblina, que é o pico que tem a maior altitude no Brasil. Aqui eu peguei uma imagem do Google para vocês verem onde ele é situado. Ele fica na divisa do Brasil com a Venezuela. Essa aqui é uma imagem de lá da foto do Pico da Neblina, e aonde eu coloquei esse pontinho vermelho é o ponto mais alto do Brasil. Então, é onde vai ter a altitude mais alta do Brasil. Então, desse ponto, se eu descer em linha vertical até chegar no nível do mar, deixa eu ver quantos pontos que tem aqui, eu tinha colocado? Eu não coloquei, né? Mas aqui eu tenho umas curvas de nível que vai dar, né, o ponto do Pico da Neblina é aqui. Esse aqui é 2.600, aqui deve ser... Tá de 10 em 10? 1, 2, de 100 em 100, quer dizer? 500, 600, 700, 800...
Tá de 50 em 50. Então, aqui vai ser 2.650. Deve estar aí na casa dos 2.700 metros de altitude, o pico da neblina em relação ao nível do mar. Para aproveitar essa imagem que eu também retirei do Google Maps, essas linhas aqui é o que a gente chama de curvas de nível. Tá? E normalmente as curvas de nível a gente coloca a valores de altitude. Aqui também tem um mapinha da altimetria do relevo brasileiro. Então, aonde está mais escuro são altitudes acima de 1.200 metros. Então, altitude, gente, é uma coisa que já está mapeada pelos cientistas do mundo todo. Então, se você entrar no Google, você consegue ver a altitude. Tem aplicativo de celular que você consegue ver a altitude. Então, altitude, normalmente, você já vai achar a referência dela em algum lugar. E o ponto mais baixo aqui, vamos ver, são as áreas verdinhas, né, que vão de 0 a 200 metros. Então, como vocês podem ver, são áreas mais próximo da praia, né, que, ou seja, está mais próximo do nível do mar. Por isso que quando a gente vai para a praia, a gente desce um morrão, né, que a gente vai chegando no nível do mar. Então, como vocês podem perceber, são as áreas mais verdinhas aqui. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Eu tenho Não, uma. não. Ô, Amanda, e em Oi. relação a um avião, por exemplo, O avião? é altitude, não é? Sim, porque ele está considerando o nível do mar. Mas não é um corpo, vamos supor assim, o avião. Não, mas aí o avião é um corpo. Só que aí, quando eu falo altura, eu vou falar, por exemplo, o avião vai ter, vamos colocar aí, 6 metros de altura. Entendeu? Porque aí é da base, ou seja, da rodinha do avião até a parte do rabo do avião. A parte de cima do rabo do avião. Aí isso é altura. Entendeu? Agora, a altitude do avião, a altitude que o avião tá, quer dizer, né, a distância, né, do chão, do nível do mar, até onde o avião está sobrevoando, isso é altitude. E se eu quiser, por exemplo, descobrir a altura que ele está de uma determinada área da pista de voo dele até o avião, isso aí é chamado de cota, não é? Exatamente. E isso já seria cota. Ok, então, certo. Certo? Bom exemplo que você deu. Mais alguém? Aí, gente, eu ia começar a falar mais detalhado do nivelamento geométrico, mas eu tô começando a achar que eu vou deixar para a semana que vem. O que vocês acham? Vocês querem que eu continue? Ou vocês querem que eu entre em detalhe no nivelamento geométrico na semana que vem? Eu acho Aí eu. Pode falar, Marcelo. Acho que semana que vem. Eu tô tranquilo, eu tô por conta hoje. Não, Amanda, se você Oi? achar que dá para explicar agora, pode. Tá, não tem problema, não. Porque como já é 10h10, eu tô com medo de passar do horário, entendeu? Eu pensei nisso também, mas aí você que faz seu horário aí, sabe? Vamos... Aqui é ver se jantar, melhor. coitado. Não. Jantar mais cedo. Na verdade, eu nem pedi a comida, gente. Eu empolguei aqui dando aula pra vocês que eu esqueci de pedir a comida. Aqui a paradinha eu tava fumando comida. Eu já estou alimentado. Ai. Não, mas eu vou... Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar agora quer dizer, vamos entrar agora não, né? A próxima parte vai ser nivelamento geométrico. Eu vou deixar, então, para apresentar semana que vem, porque aí eu já mostro o exercício e já deixo o exercício semana que vem para vocês fazerem também. Pode ser? Que aí a gente fica com a aula só para ele. Por mim, tá tranquilo. Que aí eu já deixo esses slides e o slide de exercício, já junto tudo, e aí a gente tem na primeira parte da aula da semana. Só que vocês não atrasam para entrar não, gente, por favor.
9 e 5, dá até 9 e 5, todo mundo presente. Pô, eu já não falto, ainda pede pra não atrasar, já tô pedindo demais. Eu tô deixando atrasar aí 5, 10 minutos. Só não quero que vocês entrem 9 e meia, pelo amor de Deus. Tá? Porque como é sexta-feira, pensa pelo lado positivo. Vocês entrando mais cedo, eu libero vocês mais cedo. Certo? Pode parar. Então, beleza. Então, gente, Beleza, então ficamos por aqui, tá? Desejo a todo mundo aí um ótimo final de semana. Ficamos combinados que todas as sextas-feiras que não forem feriado já tem aula marcada, tá? E os horários de sábado são deixados para vocês estudarem, anotarem dúvidas ou fazerem exercícios e atividades que eu vou deixar. Certo? Ok, certinho. Então, boa noite para vocês. Certinho. Boa noite, bom final de semana. Até Alô, boa até noite. sexta. Boa noite. Até, boa noite.